Meu nome é Chloe, tenho 28 anos. Sempre detestei casamentos. Não por desgostar do amor, um dia acreditei nele com cada fibra do meu ser, mas porque casamentos revelam mais sobre as pessoas do que elas percebem, especialmente quando você não é a noiva. Era uma tarde quente de maio quando chegamos ao local. Tudo era branco e dourado, reluzindo sob o suave sol da Califórnia. Seu irmão, Isaac, não havia poupado despesas. Meu marido, David, ajustou as abotoaduras com uma desenvoltura praticada, enquanto eu carregava nossa filha Lucy no quadril, 7 meses, bochechas rosadas e completamente alheia à atenção que vibrava logo abaixo da superfície. Eu não queria ter vindo. Lucy estava com os dentes nascendo, eu estava exausta e David estava seco comigo há semanas. Mas ele insistiu, com aquela voz firme e inflexível: não vamos começar um drama. É o casamento do meu irmão. Seja apresentável. Então prendi o cabelo, vesti o vestido azul marinho que ele escolheu e pratiquei sorrir no espelho até parecer natural. Nós nos sentamos perto da frente, logo atrás de Isaac e sua nova esposa. David irradiava orgulho. Ele sempre adorou o irmão, talvez mais do que jamais me amou. Acomodei Lucy no meu colo e procurei a mão de David. Meus dedos roçaram os dele. Ele se encolheu como se eu o tivesse queimado. Então, inclinou-se perto do meu ouvido, a voz baixa, mas cortante: não me envergonhe. Você é só uma carregadora de bebês hoje. Fique bonita. Fique quieta. E assim, eu estava oca, como se alguém tivesse retirado tudo de humano de dentro de mim e deixado apenas a pele. Ri levemente, esperando que ninguém percebesse, esperando que ninguém ouvisse. Lancei um olhar para as outras esposas, polidas, compostas, imaginando se elas também haviam sido reduzidas a recipientes para filhos e conveniência. Eu não chorei. Não naquele momento. Quando os discursos começaram, sentei em silêncio. Sua mãe falou primeiro, relembrando com lágrimas nos olhos histórias dos irmãos crescendo. Seu pai seguiu com o tipo de humor seco que arranca risadas educadas. Então, foi a vez de David. Ele falou sobre lealdade, família, tradição, sua voz firme. Inesperadamente, o microfone foi passado para mim. Você gostaria de dizer algumas palavras? Isaac sorriu, alheio à tempestade sob minha pele. David virou-se para mim bruscamente. Você não precisa, disse ele, mais ordem do que conforto. Mas eu me levantei e sorri. Segurei o microfone como se fosse estranho, frio, desajeitado em minha mão e mais pesado do que parecia. Meu coração batia tão alto nos meus ouvidos que quase não ouvi o silêncio cair sobre o salão de recepção. Todos os olhos estavam em mim, e os de David queimavam. Comecei, minha voz mais suave do que eu queria. Limpei a garganta, me recompus e tentei novamente: obrigada por me darem a palavra. Eu não estava planejando, mas casamentos são momentos, não são? Momentos que lembramos. Algumas acenações educadas. Eu me lembro do meu casamento, disse, olhando brevemente para David, cujo rosto congelou em um sorriso tenso. Eu tinha 26 anos. Nervosa, esperançosa. Pensei que estava me casando com um homem que me via. Alguém se mexeu desconfortavelmente em uma das mesas. Sorri mais amplamente, como se fosse uma piada e eu estivesse apenas começando. Eu me lembro de pensar: este é o começo de uma vida juntos. Você imagina coisas, não é? Manhãs de domingo com café, nomes de bebês sussurrados no escuro, alguém segurando sua mão quando você está cansada e sua camisa manchada de fórmula. Um suave murmúrio percorreu o salão. David inclinou a cabeça, um aviso. Mas às vezes, continuei, você acorda anos depois e percebe que é apenas parte da mobília. Você não é mais um parceiro. Você é um acessório ou um recipiente. Ouvi um garfo tilintar em um prato. O silêncio se aprofundou. Apenas Lucy balbuciava ao fundo, alheia, inocente. Minha mão tremeu enquanto segurava o microfone com mais força. Olhei diretamente para David agora.
E às vezes, a pessoa com quem você se casou, aquela que um dia disse que você a tornava melhor, se encolherá quando você tentar tocá-la. Não porque esteja com raiva, mas porque se esqueceu que você é humana. Minha voz falhou levemente, mas eu não parei. Isaac, Isabel, virei-me para os noivos, espero que vocês nunca se esqueçam de se enxergar, mesmo quando a vida ficar barulhenta, confusa, difícil. Porque quando vocês param de se enxergar, não é mais casamento. É performance. Com isso, devolvi o microfone e saí do palco. Minhas palmas estavam suadas. Não olhei para ninguém, apenas peguei Lucy, que agora estava com a prima de David, e a abracei forte contra o peito. David não me seguiu. Não a princípio. Quando fez, foi atrás do prédio, perto do estacionamento, onde o cheiro de champanhe e suor deu lugar ao silêncio e ao ar fresco. Que diabos foi aquilo? Ele sibilou, os olhos arregalados de raiva controlada. Você está louca? Eu disse a verdade, respondi baixinho. Ele se aproximou, imponente. Você acabou de me envergonhar na frente de toda a minha família. Olhei para ele. Número 1, eu os lembrei que existo. Suas narinas se dilataram. Vá para casa agora. Conversaremos mais tarde. Ele não se ofereceu para ajudar com Lucy. Nem sequer olhou para ela. Virou-se e voltou para a celebração como se não tivesse deixado para trás uma mulher se desfazendo em sua sombra. Dirigi para casa sozinha, Lucy adormecida no banco de trás, e pela primeira vez em anos, me permiti chorar sem culpa. Na manhã seguinte ao casamento, David agiu como se nada tivesse acontecido. Serviu-se de café, beijou a testa de Lucy e folheou o celular como se fosse apenas mais um domingo. Fiquei perto da pia, observando-o como se ele fosse um estranho que havia entrado na minha cozinha. Meu corpo ainda doía de carregar Lucy, meu peito apertado pela falta de sono. Mas ele não olhou para mim. Não de verdade. Ele nunca mais olhava. Vou para a academia, disse ele friamente, sem esperar por uma resposta. Não se esqueça que meus pais vêm às 3. Tente não tocar no assunto de ontem à noite. Pesquei. Era só isso? Ele hesitou. Que mais há? Eu não respondi. Não havia sentido. David não lidava com desculpas. Não para mim. Nós nem sempre fomos assim. Quando nos conhecemos, ele era magnético, ternos impecáveis, inteligência rápida, o tipo de confiança que preenche um ambiente. Ele notava as coisas naquela época. A maneira como eu mastigava meu canudo quando estava ansiosa, os livros que eu amava, mas nunca terminava, como eu ria com todo o meu corpo. Mas as coisas mudaram depois que nos casamos. Sutilmente, a princípio. Ele começou a corrigir a forma como eu falava nos jantares. Parou de segurar minha mão em público. Então, quando engravidei, ele pareceu irritado, não com raiva, não cruel, apenas frio, como se eu tivesse me tornado menos útil agora que estava mais pesada, mais lenta, cansada o tempo todo. Quando Lucy chegou, ele mal a segurou. Disse que não queria fazer errado, mas os meses se passaram. Ele nunca mais tentou. Eu comecei a fazer tudo, as mamadas, a lavanderia, os choros noturnos, as visitas ao médico. Quando perguntei uma vez se ele podia trocar uma fralda, ele riu, você é melhor nessas coisas. Instinto natural. Não era instinto, era exaustão. Era sobrevivência. Quando seus pais vieram naquela tarde, ostentei o mesmo sorriso que usava há meses. Sua mãe comentou sobre o quão quieta eu estive no casamento. Você não falou muito, disse ela levemente, bebendo seu vinho. Muito elegante. Aquele seu pequeno discurso realmente deu o que falar. A mandíbula de David se contraiu. Assenti educadamente. Às vezes, a honestidade deixa as pessoas desconfortáveis. Ela piscou. Oh, era honestidade. Não havia malícia em sua voz, apenas o tipo passivo de desaprovação que corta mais fundo do que qualquer grito. Imaginei se ela alguma vez havia se manifestado contra o marido. Provavelmente não.
As mulheres em sua família eram ensinadas a sorrir através dos hematomas, mesmo que fossem apenas internos. Depois que eles foram embora, David não falou comigo. Por horas. Ele assistiu à TV enquanto eu dava banho em Lucy, cantava para ela dormir, limpava a cozinha e dobrava a roupa. Era como se eu não existisse. À meia-noite, encontrei-o parado na varanda dos fundos, olhando para o nada. Eu falei sério ontem, eu lhe disse baixinho. Ele não se virou. Você me fez parecer um idiota. Você me fez sentir como um fantasma. Ele finalmente se virou. Você se acha uma mártir agora, é isso? Balancei a cabeça. Número 1, mas cansei de ser invisível. Ele riu amargamente. Você não vai a lugar nenhum. Você precisa de mim. Você não tem emprego, nem economias, nem plano. Você está presa. Ele disse isso calmamente, como se fosse um fato da vida, como a gravidade. Fechei a porta atrás de mim e voltei para a cama. E pela primeira vez, me permiti imaginar uma vida sem ele. Na manhã seguinte, comecei a escrever listas. Não listas dramáticas, não sobre como escapar ou como arruiná-lo. Nada disso. Apenas coisas práticas. O que eu precisaria fazer para sobreviver, conta bancária, creche, aluguel. Parecia surreal, como se eu estivesse planejando a mudança de outra pessoa. Mas cada item trazia uma lasca de clareza. Eu tinha sido designer gráfica antes de Lucy nascer. Freelancer, pequenos clientes, nada glamouroso, mas constante. Eu não tocava em software de design há mais de um ano. David disse que era desnecessário eu trabalhar. Ele ganhava o suficiente. E além disso, que tipo de mãe deixa seu bebê com estranhos só para criar logotipos para padarias veganas? Ainda assim, baixei o software novamente, silenciosamente, à noite. Na primeira vez que abri meu laptop, chorei. Não porque estava triste, mas porque senti que tinha um pedaço de mim de volta. Um pedaço real. Não a versão de mim que dobrava toalhas perfeitamente ou lembrava de quais chupetas Lucy gostava. David não notou ou, se notou, não perguntou. Ele começou a chegar em casa mais tarde, cheirando a uísque colônia de loja de departamento. Ele disse que era networking. Eu não fiz perguntas. Eu já conhecia bem demais o ritmo das mentiras. Em uma quinta-feira, Lucy teve febre. Liguei para David no trabalho. Sua assistente atendeu. Ela não está bem, eu disse, preciso levá-la ao pronto-socorro. Houve uma pausa. Então a voz de David, fria, irritada, filtrou-se. Você consegue lidar com isso? Por que você me liga para tudo? Eu não ligo, eu disse, atônita. Esta é a primeira vez, estou em uma reunião. Clique. Enrolei Lucy no carro e fiquei na clínica por 3 horas sozinha. Quando a enfermeira perguntou se o pai dela viria, eu disse, não, ele está ocupado. Naquela noite, enquanto Lucy finalmente dormia, abri uma conta bancária separada. Eu tinha $150 de um cliente que cancelou e esqueceu de excluir o pagamento automático. Parecia uma fortuna. Na semana seguinte, me candidatei a 2 trabalhos freelance, pequenos projetos. Pagavam pouco, mas eu não me importava. Era uma prova. Prova de que eu ainda podia fazer algo, que eu ainda podia ser algo. Uma das clientes, uma mulher chamada Emma do Colorado, me enviou uma mensagem depois que entreguei seu logotipo. Isto é lindo. Você realmente entendeu o que eu queria. Obrigada. Fiquei olhando para as palavras dela por um longo tempo. Eram simples, mas ninguém me agradecia há meses, talvez anos. David mal falava agora, e quando falava, era breve, transacional. Lucy precisa de mais lenços umedecidos. Estamos com pouca fórmula. Limpe a geladeira. Uma noite, enquanto dobrava a roupa, ele entrou segurando uma camisa que eu não havia passado. Você está ficando desleixada, disse ele. Eu olhei para ele. Olhei de verdade. Ele não tinha envelhecido bem.
Tinha vincos ao redor da boca que só se aprofundavam quando ele era condescendente. Eu não disse nada, apenas voltei para a secadora. Ele ficou parado por um momento, talvez esperando um pedido de desculpas, mas eu não ofereci nenhum, porque eu não era mais sua mobília. 2 semanas depois da febre de Lucy, consegui um emprego que pagava mais do que todos os outros juntos. Uma reformulação completa do site para uma organização sem fins lucrativos em Vermont. Não era glamouroso, mas vinha com prazos reais e dinheiro real. Mais importante, vinha com respeito. Eu trabalhava nisso à noite, depois que Lucy dormia. Tomava um café fraco e trabalhava até meus olhos arderem. Não era fácil, mas me dava algo que David não podia tocar: impulso. Comecei a esconder recibos, a economizar cada dólar, a vender roupas velhas online, coisas quietas, nada barulhento. Eu não queria que ele notasse a mudança. Ainda não. Então, algo que eu não esperava aconteceu. Uma velha amiga da faculdade me mandou uma mensagem no Facebook: "Oi, vi seu nome no site de um cliente. Você ainda está trabalhando como freelancer, Chloe?" Não nos falávamos há 6 anos. Sim, digitei antes que pudesse pensar demais. Madrugadas, principalmente. Bebê em casa. Quer se encontrar? Estou na cidade na próxima semana. Meu estômago se contraiu. David não gostaria disso. Ele não gostava de nenhuma mulher que me lembrasse que eu tinha uma vida antes dele. Ainda assim, aceitei. Nos encontramos em uma cafeteria perto da biblioteca. Terreno neutro. Usei maquiagem pela primeira vez em meses. Não por vaidade, por armadura. Zoe parecia quase exatamente a mesma, cabelo loiro ondulado, sorriso afiado, risada alta. "Você está ótima", disse ela, me abraçando. Cansada, mas bem, sorri. É a maternidade. Conversamos sobre a faculdade, amigos em comum, carreiras. Contei a versão higienizada da minha vida. Ela percebeu. "Você está bem?", perguntou ela baixinho. "Não quero ser intrometida. Você só parece alguém que está aprendendo a respiração." Hesitei, insegura sobre o quanto podia dizer. "Estou apenas tentando voltar a ser eu mesma." Seus olhos se suavizaram. "Se você precisar de ajuda, ajuda de verdade, estou aqui. Minha empresa tem um auxílio creche. Às vezes contratamos designers remotos. Posso indicar seu nome." Pesquei. "Você faria isso?" Ela assentiu. "Você era a melhor da nossa turma. Sempre achei que você desistiu cedo demais." Naquela noite, não dormi. Fiquei acordada olhando para o teto, lembrando da versão de mim que sonhava com agências de criação e luzes da cidade, não com fraldas e silêncio cortante. 2 dias depois, enviei meu currículo. Não contei a David. Ele notou na semana seguinte, quando viu uma fatura de cliente no correio. "O que é isto?", perguntou ele, segurando-a como uma ameaça. "Um pagamento por um projeto em que você está trabalhando agora." Eu nunca deixei de poder trabalhar. Ele me encarou, a mandíbula cerrada. "Você deveria ter falado comigo." "Eu falei", disse calmamente. "Você é que não ouviu." Ele saiu da sala sem dizer uma palavra. Sem gritar. Ainda não. Isso me assustou mais. Mais tarde, verifiquei as fechaduras. Todas. Então, respondi ao e-mail de Zoe. "Estou interessada. Por favor, me mantenha em mente." Ela respondeu em minutos: "Já o fiz. Entrevista na próxima semana." A entrevista foi por Zoom. Usei uma blusa branca que não vestia desde antes de Lucy nascer e sentei no único canto da casa onde a presença de David não parecia pairar. A mulher que me entrevistou, Evelyn, era calorosa, focada e respeitosa. Ela não perguntou sobre minha pausa na carreira, perguntou sobre meus instintos, meu processo, como eu equilibrava a teoria das cores e voz da marca. Por 30 minutos, eu não fui uma esposa, não fui uma mãe, fui apenas eu. Quando terminamos, ela sorriu,
entraremos em contato em breve, mas já adianto que a recomendação de Zoe teve muito peso. No momento em que saí da chamada, expirei tão profundamente que me surpreendi. Lucy se mexeu no monitor de bebês e, assim, o encanto se quebrou. Fechei o laptop, peguei-a e caminhei pela casa com ela contra o peito, cantarolando. Eu ainda não tinha um emprego, mas tinha algo melhor que certeza, esperança. Naquela noite, David chegou em casa mais tarde do que o habitual. Sua gravata estava frouxa, seus olhos vidrados. Bebendo, perguntei, cansada demais para me policiar. Ele grunhiu, coisas do trabalho. Não insisti. Ele não ofereceu mais detalhes. Olhou para mim, depois ao redor do cômodo, mais limpo do que o normal. Vela acesa, bebê dormindo. Ele estreitou os olhos. Por que você está tão feliz? Não estou, menti. Apenas cansada. Ele assentiu lentamente, como se catalogasse essa resposta. Bem, deveria estar. Então subiu as escadas sem dizer mais nada. Naquela semana, recebi a ligação. Fui contratada. Meio período, remoto, horários flexíveis, salário inicial suficiente para construir algo. Não precisa se apressar para decidir, disse Evelyn. Não preciso de tempo, respondi. Estou pronta. E eu estava. Chorei depois que desligamos. Não de medo, não de culpa, de alívio. Liguei para Zoe para agradecer. Ela disse, agora você só precisa de um plano de saída. Não precisa fazer tudo de uma vez, mas não pode ficar presa. Ela estava certa. Não era só sobre trabalho, era sobre segurança. David não me batia, nunca tinha batido. Mas seu controle era um tipo diferente de violência, silencioso, sistemático, envolto em um sorriso que não alcançava seus olhos. No dia seguinte, solicitei assistência para a creche. Entrei em contato com um abrigo local para mulheres, não para ficar lá, mas para perguntar sobre recursos, por precaução. Comecei a procurar apartamentos de um quarto para alugar e a memorizar preços. Apagava meu histórico de pesquisa todas as noites, escondia documentos em uma pasta rotulada gráficos de crescimento da Lucy. Mantive minha voz leve perto de David, mantive a geladeira cheia, a roupa lavada, nunca lhe dei um motivo para me observar por muito tempo. E ainda assim, uma noite, ao passar por seu escritório, senti que ele me observava. Virei-me lentamente. Ele estava sentado em sua cadeira de couro, mãos juntas, olhar ilegível. Você tem estado ocupada, disse ele. Gelei. Trabalho, bebê, você está sempre fazendo algo. Para alguém que costumava estar cansado o tempo todo, você tem muita energia agora. Engoli em seco. Acho que estou melhorando no equilíbrio. Ele assentiu uma vez. Equilíbrio. Ele não disse mais nada, não sorriu, apenas observou enquanto eu me afastava. Minhas mãos tremiam quando cheguei ao quarto. Na manhã seguinte, David me observou de seu escritório. Acordei cedo, Lucy ainda dormia, seu pequeno peito subindo e descendo em um ritmo que me acalmava. Servi café, verifiquei meu e-mail e encontrei meus documentos de integração de Evelyn esperando na minha caixa de entrada. Bem-vinda à equipe, dizia. Fiquei olhando para essas palavras por um longo tempo. Elas não significavam apenas emprego, significavam opções. Opções significavam liberdade. Naquele dia, fiz algo ousado. Olhei um apartamento, um pequeno e antigo de um quarto na periferia da cidade. Pisos rangendo, armários desatualizados, mas limpo, seguro e dentro do meu orçamento. Disse à gerente que estava apenas olhando, mas tirei fotos, perguntei sobre depósitos, memorizei a rua. Quando cheguei em casa, David estava na cozinha. Ele olhou para cima no momento em que entrei. Você saiu? Não foi uma pergunta. Sim, eu disse. Mercado. Ele olhou por cima de mim para as duas pequenas sacolas na minha mão. Não parecia muita coisa. Não eram só fraldas e leite. Ele assentiu lentamente, sua expressão ilegível.
Naquela noite, enquanto dava banho em Lucy, me peguei cantarolando. Não fazia isso há meses. Sequei-a, enrolei-a e a coloquei no berço. E por um breve momento, acreditei que poderia sair dessa ilesa, silenciosamente. Apenas eu e ela. Sem explosões, sem cenas. Mas então o telefone tocou. David atendeu. Ele falou pouco, apenas frases curtas e cortadas. Então me passou o telefone. É sua mãe. Hesitei. Não falava com ela há semanas. Sua voz estava calma, mas algo estava errado. Querida, David disse que você tem passado por um momento difícil. Ele me disse que você está sobrecarregada. Minha respiração falhou. O quê? Ele está preocupado, ela continuou. Ele disse que você tem estado paranoica, talvez até deprimida, que está se afastando dele e do bebê. Ele disse que você está trabalhando demais. O quarto girou. Estou bem, eu disse. Não dê ouvidos a ele. Eu só estou checando, ela disse cuidadosamente. Talvez converse com alguém, por precaução. Depois que desliguei, fui para a sala de estar e parei na frente dele. Você ligou para minha mãe. Ele não se moveu. Ela perguntou como você estava. Eu disse que estava preocupado, o que, aliás, eu estou. Olhei para ele. Por que você está fazendo isso? Porque você está entrando em espiral, e se você não consegue ver isso, alguém tem que ver. Foi sutil, preciso, uma lâmina em uma bainha de veludo. Ele queria me desacreditar caso eu tentasse ir embora. Ele estava construindo um caso, lentamente, silenciosamente, como tudo o que ele fazia. Naquela noite, imprimi todos os documentos, contra-cheques, e-mails, comprovantes de pesquisas de creche. Escondi-os na bolsa de fraldas de Lucy, embaixo da fórmula. Preparei uma mala de emergência para passar a noite, fraldas, lenços umedecidos, comida de bebê, uma muda de roupa, e deixei no porta-malas. Não contei a ninguém, porque agora eu sabia que David não me deixaria ir embora. Ele precisava manter o controle, e eu tinha terminado de ser controlada. A semana seguinte passou em um borrão de cautela. Trabalhei silenciosamente durante o dia, balançando Lucy com uma mão enquanto revisava layouts da web com a outra. À noite, verifiquei tudo 2 vezes, senhas, extratos bancários, esconderijos. Memorizei endereços, números, placas de carro, rotas para o abrigo. Não falei com ninguém sobre meu plano, nem mesmo com Zoe. E ainda assim, eu sabia que algo estava chegando. O humor de David mudou. Ele parou de fazer perguntas, parou de fingir. Ele ficava parado nas portas, me observando sem falar. Ele fechava o laptop no momento em que eu entrava em um cômodo. Ele mencionava nosso álbum de casamento, nosso futuro, da maneira como as pessoas fazem quando estão tentando lembrá-lo de quem você costumava ser, de quem você deveria ser. Então, uma noite, ele chegou em casa com flores. Peonias, minhas favoritas. Ele não me comprava flores há mais de 2 anos. Pensei que talvez pudéssemos nos reconectar, disse ele, colocando-as em um vaso como se fosse uma oferta de paz. Voltar a ser uma equipe. Sorri cuidadosamente. Que atencioso. Ele nos serviu vinho, sentou-se ao meu lado no sofá, o braço estendido ao longo do encosto, sem me tocar, apenas pairando. Você tem estado diferente ultimamente, disse ele. Mais ocupada, mais reservada. Tenho tido muita coisa na cabeça. Ele assentiu lentamente. Ainda assim, você poderia se apoiar mais em mim. Se algo estiver errado, você pode dizer. Eu olhei para ele. Olhei de verdade. Isso não era gentileza. Era vigilância disfarçada de preocupação. Estou bem, eu disse baixinho. Ele esperou um pouco demais antes de responder. Bom, porque acho importante que estejamos na mesma página. Mais tarde naquela noite, verifiquei meu telefone e notei um aplicativo desconhecido instalado. Algo chamado Secure Track. Eu não o havia baixado. Meu sangue gelou.
Verifiquei as permissões, GPS, microfone, mensagens. Ele tinha acesso a tudo. Deletei-o instantaneamente. Então verifiquei a bolsa de fraldas de Lucy. Minha pasta de emergência havia sumido. Não chorei. Preparei uma nova pasta apenas com o essencial e a escondi em um lugar onde ele jamais procuraria, no fundo da lixeira, embaixo da pia do banheiro, triplamente embalada em plástico e rolos de papel toalha. Na manhã seguinte, levei Lucy para a creche para um período de adaptação. O prédio era iluminado, com desenhos nas paredes, e uma senhora gentil chamada Camila nos acolheu como família. Observei pela janela enquanto Lucy engatinhava em direção a uma pilha de blocos, sorrindo para os outros bebês. Pela primeira vez, não senti culpa. Senti permissão. Depois, parei em um posto de gasolina e paguei em dinheiro por um celular descartável. Naquela noite, fiz uma ligação, uma que eu temia e rezava para nunca precisar fazer. A coordenadora de acolhimento do abrigo atendeu. Eu tenho um bebê, disse, minha voz tremendo, e acho que preciso ir embora em breve. Talvez esta noite. Ela não fez perguntas que eu não poderia responder. Teremos um quarto pronto, disse ela. Venha quando for seguro. De volta para casa, David estava sentado à mesa da cozinha, o telefone virado para baixo, os olhos fixos nos meus. Ele sorriu amplamente, de forma forçada. Saindo de novo hoje? Sim, eu disse. Só alguns recados. Você tem feito muitos desses. Passei por ele. Não me encolhi quando ele se levantou atrás de mim. Não mostrei medo, mas por dentro eu sabia que estava quase na hora. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada na cama ao lado dele, imóvel, ouvindo sua respiração constante, calma, como se ele não tivesse transformado nossa vida em um tabuleiro de xadrez, como se ele já não tivesse feito o primeiro movimento. Às 3h14, saí da cama e fui silenciosamente para o quarto do bebê. Lucy se mexeu, depois voltou a dormir, com um pequeno punho cerrado sob a bochecha. Beijei sua testa. Às 4h, o mundo lá fora estava escuro e silencioso. Enrolei-a em uma manta, abracei-a forte e saí sorrateiramente pela porta dos fundos. O ar estava frio e cortante, senti-o penetrar meu moletom enquanto destrancava o carro, rezando para que o barulho não se propagasse. A mala de emergência já estava no porta-malas. O celular descartável estava ligado, com as instruções para o abrigo pré-carregadas. Coloquei Lucy na cadeirinha, entrei no carro e segurei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Não olhei para trás, para a casa. Não até ver a luz da varanda acender. Ele estava lá, na porta, ainda descalço, observando. Por um momento, ele não se moveu. Então, lentamente, deu um passo à frente. Meu pé atingiu o acelerador. Não esperei para ver se ele correria atrás de nós. Não esperei para ver o que ele diria. Dirigi pelas ruas silenciosas, passando por casas adormecidas. Cada semáforo vermelho parecia uma armadilha. Cada sombra me fazia estremecer. Às 4h43, cheguei ao abrigo. Camila, não a mesma Camila da creche, mas outra mulher com a mesma calma suave, me encontrou na porta. Ela não fez perguntas, apenas abriu os braços e me guiou para dentro. Deram a Lucy um berço portátil e a mim um quarto com uma fechadura por dentro. E pela primeira vez em anos, fechei os olhos sem medo. Eu não sabia como seria o amanhã, não sabia como seriam as audiências de custódia ou que histórias David contaria. Mas eu sabia disso, tínhamos ido embora. Estávamos seguras. E eu não voltaria. 2 semanas depois, estava em um vestido emprestado, com um microfone na mão novamente. Isaac havia ligado. Ele disse, Isabel e eu queríamos que você falasse. O que você disse no nosso casamento, as pessoas ainda estão falando sobre isso. Quase ri, mas aceitei. A recepção foi menor desta vez, apenas um jantar pós-casamento para familiares e amigos que não puderam viajar. David estava lá. Claro que estava. Ele estava no fundo, braços cruzados,
fingindo que eu não existia. Ele já havia começado a espalhar sua versão da história, que eu havia tido um colapso, que o havia abandonado. Ele disse à mãe dele que eu estava em uma clínica. Disse à minha que eu havia levado Lucy sem permissão. Mas nada disso importava agora, porque eu tinha documentos, tinha testemunhas, tinha uma advogada, uma mulher gentil e feroz que desvendou David em minutos. O processo no tribunal de família tinha acabado de começar e levaria meses, talvez mais. Mas hoje era meu. Respirei fundo e comecei. Quando falei no casamento deles, disse que casamento é sobre se enxergar. E eu quis dizer isso. Mas o que eu não disse então, o que eu não tive forças para dizer, é que às vezes você tem que se enxergar primeiro, porque ninguém mais vai fazer isso por você. Uma quietude suave varreu o salão. Passei anos pensando que eu era menos, que eu deveria me encolher, ficar em silêncio, sobreviver. Pensei que se eu fizesse tudo certo, o amor voltaria. Que a crueldade era uma fase, que a frieza era estresse, mas não era. Olhei para cima. David não havia se movido, mas sua mandíbula estava tensa. Eu fui embora, disse claramente. E foi a coisa mais difícil que já fiz. Não porque eu não o amasse, mas porque finalmente me amei mais do que o conforto de outra pessoa. Ninguém aplaudiu. Ninguém precisava. O silêncio carregava o peso da verdade. Devolvi o microfone, saí do palco e, ao passar por David, olhei-o nos olhos pela primeira vez em meses. Ele não disse nada, porque não havia mais nada a dizer. De volta ao abrigo naquela noite, abracei Lucy contra o peito e sussurrei as mesmas 3 palavras repetidamente em seus cabelos macios: estamos livres. Chloe soube a hora de ir embora. Pouco a pouco ela voltou a resgatar a autoestima e a se sentir útil, contrariando o que o marido dela dizia para ela. Cuidando de sua filha e de suas vidas. O que você achou da história da Chloe? Teria feito o mesmo que ela? Conte nos comentários. Se você gostou dessa história, por favor curta esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes.